Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel, lá no capítulo de número 1. Eu creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Nós estamos hoje encerrando esse bimestre. Nós falamos ao longo de 2 meses sobre liderar bem a sua casa, e o tema que nós estamos durante esses 2 meses falando é sobre família. Eu confesso para os irmãos que em momento algum, talvez, da nossa história, foi tão urgente, tão necessário falar sobre um tema como esse. A família, ela tem sido cada dia mais um desafio para todos nós que estamos aqui, para toda a nossa geração. Nós hoje olhamos para uma sociedade tão comprometida nos seus valores, e muitas vezes num rápido assim estudo, ou até mesmo num simples olhar, você muitas vezes consegue perceber aonde está o problema de muitas pessoas, onde está a dificuldade, onde está muitas vezes a necessidade das pessoas. E você cada vez mais começa a perceber que, de fato, tudo começa em casa. A nossa vida familiar, ela é uma eterna liderança. Nós somos liderados, às vezes bem, às vezes mal, e nós lideramos também, muitas vezes bem e muitas vezes mal. Por isso, quando pensamos sobre esse tema, liderar bem, nós partimos do pressuposto de que se existe o liderar bem, é porque também existe o liderar mal. Nós estamos aqui há meses falando com você sobre liderar bem o seu caráter, liderar bem as suas finanças, liderar bem a sua casa. Mas a verdade é que o contrário é muito bem visto também entre nós. Quantas pessoas estão liderando mal o seu caráter? Quantas pessoas lideram mal as suas finanças? Quantas pessoas lideram mal as suas famílias, a sua própria casa? E qual é a consequência disso? A consequência disso não pode ser outra, senão, muitas vezes, vidas arrasadas, destruídas, um sentimento vazio do que é viver uma vida abençoada, e muitas pessoas sendo privadas de viver o melhor de Deus, e tudo por atos simples, tudo por escolhas das quais nós muitas vezes nos responsabilizamos, e muitas vezes acabamos esquecendo das consequências. Então, eu penso que mais do que nunca se torna necessário falar sobre esses temas e aprender o que é liderar bem. Você por 2 meses ouviu aqui que liderar bem a sua casa, liderar bem a sua família é um desafio cotidiano. Todos os irmãos pregadores, eu não peguei todos, obviamente, talvez você também não tenha aparecido aqui em todas as quartas-feiras que falamos sobre família, mas só pelos que eu vi e pelas pessoas que nós costumamos chamar, que nós conhecemos, os pastores, os irmãos que pregaram aqui para vocês ao longo desses 2 meses, eu tenho certeza que ninguém chegou aqui com uma fórmula mágica. Ninguém chegou aqui com uma receita instantânea, falando para você, olha, faz isso e amanhã acorda de outro jeito. Todo mundo que passou por aqui, todos os irmãos, todos os pastores que fizeram uso desse púlpito para falar sobre um tema tão importante como família, todos eles falaram da necessidade de posicionamento, de começar a pagar o preço hoje, de começar a semear hoje o que eu quero colher no dia de amanhã. Que seria muito fácil, meus irmãos, vir aqui numa quarta-feira e falar para você 5 regrinhas da felicidade familiar. 3 chaves
para o sucesso conjugal. Essas fórmulas já meio que decoradas entre nós, povo de Deus, elas muitas vezes são boas para dar um chacoalhão, mas na prática muitos de nós acabamos concordando que a coisa é muito mais embaixo do que parecia ser. Vocês concordam comigo, sim ou não? Família é muito mais embaixo. O relacionamento familiar, ele pega em um nível que muitas vezes é capaz de desestruturar a vida de qualquer pessoa. Porque se a minha motivação, se a minha alegria, se os meus sonhos partem da célula máter da sociedade chamada família, e se ela está comprometida, significa dizer que muitos de nós acabamos pelo meio do caminho, quando não, às vezes desistindo. Então tornou-se, irmãos, mais do que uma simples mensagem, tornou-se uma necessidade para nós de posicionamento. Igreja de Jesus Cristo precisa decidir o que é melhor para nós: enxergar a destruição em massa daquilo que está acontecendo ao nosso redor e simplesmente nos calarmos, ou quando não, até mesmo irmos junto com a multidão, ou enfrentarmos as injúrias, as reprovações, o desconforto para poder lutar por uma bandeira tão real, tão necessária para os nossos dias, que é a vida familiar. Então eu suponho que você, como eu, deve ter todos os motivos para não só estar aqui hoje querendo aprender mais alguma coisa, né, mas também querendo conservar esse testemunho, porque mais do que viver em família, o nosso desafio também é testemunhar em família. E aí é mais desafiador ainda. Por isso, esses 2 meses falando sobre família serviram para que você aprendêssemos lições, né? Mas não apenas lições teóricas, principalmente lições práticas daquilo que eu e você precisamos fazer para viver uma vida familiar abençoada. E eu quero compartilhar com você hoje esse texto, uma história bem conhecida da palavra, que está em 1 Samuel. Você está com o texto da palavra aberto? 1 Samuel, lá no capítulo 1, e eu quero ler com você os versos de 1 a 9. Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 a 9. É uma história muito pregada, conhecida entre nós, que fala da vida de Ana, talvez o personagem principal dessa história. E diz assim, na palavra de Deus: houve um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana. Diga comigo, Eucana. E ele vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, era neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Diga comigo, Ana, Penina. A Bíblia fala: Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E todos os anos, Eucana, ele saía da cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios a Deus, o Todo-Poderoso. E Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes do Deus eterno em Siló. E cada vez que Eucana oferecia sacrifício, ele dava uma parte para Penina, a outra para todos os filhos e filhas, mas para Ana ele dava uma porção
dobrada. Eucana a amava muito, embora o Deus eterno não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, a sua rival, provocava, humilhava Ana, porque o eterno não permitia que ela tivesse filhos. E isso acontecia ano após ano. E sempre que iam à casa do Deus eterno, Penina irritava tanto Ana, que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? E por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Até aqui. Irmãos, essa é uma história muito conhecida. E é uma história que a maioria de nós, às vezes, tem dificuldade de entender algumas questões que não vem ao caso nós trabalharmos aqui hoje. Mas tem uma mensagem por trás dessa história, que é aquilo que eu gostaria de tentar compartilhar comigo e com você, que é o amor em família. A gente poderia aqui, como eu disse para vocês no início, tirar 3 chaves, 3 princípios, 10 ideias para melhorar lá em casa, mas a gente corre, a gente desenvolve planos, metas, a gente muitas vezes faz várias tentativas e de repente a gente se desperta que uma coisa é necessária. E desta a gente não pode abrir mão nunca, que é exatamente essa capacidade de desenvolver um amor pela vida familiar. Nada, nenhuma circunstância, por melhor que seja, nenhum bem material, por mais necessário que ele seja, nada consegue substituir esse ato tão necessário na vida familiar. Quantos de nós, por exemplo, percebemos que depois de conquistar algo, parecia que faltava alguma coisa ainda? Quantos de nós achávamos que talvez aquele pai, aquela mãe, puxa, quando meu filho formar, daí está tudo certo, está tudo resolvido. Se for curado daquela enfermidade, puxa vida, às vezes a enfermidade no seio da família é uma luta tão grande. E são tantas as coisas que se tornam ideais para mim e para você na vida familiar. São tantas necessidades, são tantos objetivos, são tantas coisas que no fundo, elas acabam mostrando para mim que o que falta é o amor. Elas acabam revelando para mim e para você que desde o início o que faltou foi a dosagem exata do amor, que seria capaz de superar até mesmo a enfermidade, que seria capaz de superar até mesmo as desavenças, que seria capaz de superar até mesmo as necessidades financeiras e tantas outras coisas das quais eu e você corremos uma vida toda tentando substituir. E na verdade a conclusão nossa é que uma dosagem correta do amor na família supera tudo. Uma dosagem correta de amor na família, seja por parte do sacerdote, que é o pai, seja por parte da sacerdotisa, que é a mãe, seja pela vida dos filhos, é capaz de causar uma revolução dentro de casa, é capaz de mudar o contexto da família. Quantos de nós nos iludimos uma vida toda pensando no dia que a nossa família tiver a casa? Que ainda que
seja muito importante e boa para as nossas necessidades, não é capaz de suprir o mais importante? Quantos de nós nos iludimos que, né, o dia que a enfermidade for superada, né, ou o dia que eu estiver livre de todas as contas, e de várias formas nós tentamos sempre pensar que esse dia iria fazer com que a minha família se tornasse feliz, saudável, abençoada, e aí chegou aquele grandioso dia onde você pagou as suas contas, onde você conquistou a sua casa, onde a enfermidade foi curada, mas dias depois você percebe que a mesma ausência, a mesma lacuna, a mesma dificuldade permanece, porque não está nas coisas, não está na conquista, está na dosagem correta de amor que eu coloco em minha família. Diga comigo assim, é importante uma dosagem correta de amor na minha casa. Amém? Então aqui nós temos a história de uma família que nos mostrou em dosagens corretas como você coloca o amor. Eu vi o meu filho passando ali, por favor, pega lá. Eu acho que ele escapou. Não sei se a mãe viu, acho que viu. Lá em casa é assim, gente. Mas a família de Eucana, para mim, é um exemplo. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade de entender essa questão lá do Antigo Testamento, de que Eucana tinha 2 mulheres. Mas esse é o fato. E eu não vou me ater aqui a uma questão teológica agora, até para não animar alguém ou desanimar outros, né? Mas o fato é que esse camarada tinha 2 mulheres. E olha que casamento desafiador, né? Para você que tem uma, já é um baita desafio. Para quem tem 2, é um desafio ainda maior. A Bíblia fala que as 2 eram distintas, elas tinham maneiras de ser diferentes, elas se comportavam de forma diferente. E Eucana, que é o marido aqui da história, que é o sacerdote, ele também tinha uma forma diferente de olhar. E a primeira coisa que me chama atenção nessa história é o fato de que as 2, pelas suas diferenças, elas mostravam comportamentos também muito diferentes. A Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos, usando, né, uma outra palavra, ela tinha o seu ventre saudável. Ela era uma mulher fértil, do ponto de vista de procriação. Então, talvez para mim, para você entender um pouco desse contexto hoje é um pouco mais difícil, porque nós vivemos em uma sociedade onde procriação, por exemplo, não é algo assim tão necessário mais. Aliás, você até ouve discursos e até filosofias de pessoas que preferem e falam sobre a vida. Eu resolvi não ter filhos. Argumentos. Por que você não quer ter filhos? Hoje em dia está muito difícil pagar as contas. Por que você não quer ter filhos? Você sabe quanto custa o preço de uma escola, pastor? Sabe quanto que é para formar uma criança, um adolescente, um jovem? Você tem ideia do que é hoje pagar as contas familiares? Então, seja por esse motivo, ou seja por tantos outros que você às vezes conhece até melhor do que eu, o fato é que hoje existe até uma filosofia de vida da qual as pessoas preferem não ter filhos. Mas eu quero explicar para você que naquela época, uma época patriarcal, ter filhos era uma questão de honra. Não era só um sonho, não era só um zelo, não era só um capricho da vida, não era só a necessidade de ter um herdeiro. Não, naquela época era uma questão de honra. O homem, ele era bem visto quando
tinha filhos. E quanto mais, melhor. Para a mulher nem se fala. Quanto mais filhos a mulher tinha, mais honrada era, mais observada, mais querida, mais amada, mais cuidada, mais preferida pelo fato de que tinha o ventre fértil. Então, a Bíblia tem um salmo, deixa eu ver se eu acho ele aqui, o Salmo 127. Se você quiser só olhar ali, o Terto vai reproduzir para nós. O Salmo 127, ele fala assim, ele fala, os filhos, estou lendo na NVI, então pode estar um pouquinho diferente. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. E ele fala assim, feliz quem tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse era o conceito da época. O salmista aqui, ele fala, feliz quem tem muitas dessas flechas. Em outras palavras, feliz é quem tem muitos filhos. Feliz é quem, como o salmista diz, enche deles a sua aljava. Eu estou na fila para vasectomia. Eu acho que 2 filhos tá louco de bom para mim. Aliás, para a nossa capacidade de cuidado, já superamos a nossa marca. Irmãos, eu às vezes olho para meus filhos, eu falo, é um milagre essas crianças estarem vivas. Porque a cada semana nós temos assim um episódio diferente. Nós esquecemos essas crianças em tudo quanto é lugar que a gente vai. E aí, se não bastasse um, é os 2 lá em casa. A gente vai no mercado, esquece. A gente vai na igreja, esquece. Acaba o culto, um pergunta para o outro, você viu o Pedro? Não. E o Rafael? Também não. Então a gente começa a perceber que para o nosso limite, para a minha capacidade de cuidado, 2 está louco de bom. Então, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu nunca corri da Esther antes da cirurgia como eu estou correndo ultimamente. Porque eu quero fechar logo a fábrica. Mas eu suspeito que ela ainda quer mais um. E às vezes eu fico com muito temor disso. Porque alguém veio nos perguntar sobre filhos e falando já muitas vezes ali da sua história, alguém fala, puxa, hoje está tão difícil, porque as coisas estão tão caras, é a faculdade, é a comida, é a luz que subiu, é o mercado, é tal. E é verdade, irmãos, tudo isso conta, pesa, mas vamos ser honestos, o que pesa de verdade hoje é a educação. O desafio hoje não é alimentar. Se você trabalhar honestamente, se você fizer a tua parte, você dá de comer e de vestir para o teu filho tranquilo. Agora educar, manda eles para a escola, e eles voltam outras pessoas. Você ensina, você desenvolve um padrão familiar, mas a verdade é que eles aprendem conforme o ciclo de relacionamento é o que eles vivem. Então para nós hoje é um desafio, o que naquela época era uma bênção. Vamos procriar, vamos encher a nossa aljava, vamos fazer um monte de flechinha. Era essa a tese do Antigo Testamento. Hoje não, porque hoje se tornou extremamente desafiador
criar filhos por causa do contexto. Então, eu queria olhar para o texto da palavra e encontrar um significado para que o amor ele possa ser cultivado dentro do contexto familiar. E para isso eu vou começar usando aqui a relação conjugal, depois eu quero estender um pouquinho mais e finalizar com essa questão para a família toda, os filhos, o relacionamento familiar como um todo. Mas como entendemos que tudo isso começa lá, é no casal, é na vida conjugal, então tem lições tão interessantes nesse texto que eu gostaria de ver com você agora. A primeira delas, se você está com a sua Bíblia aberta aí, volta em 1 Samuel e olha comigo o verso. Aqui na minha não está marcado o verso porque eu copiei o texto por inteiro, mas eu suponho que está ali entre os 5 e os 6, quando fala assim, ó, mas para ela, ou para Ana, ele dava porção dobrada. Qual o verso que está aí? É no 5? Então é o 5. Para Ana, ele dava porção dobrada, pelo muito que a amava. Então diga comigo assim: amar é dar além do esperado. Olha que interessante, irmãos. Penina e os filhos, eles recebiam a mesma porção. O mesmo texto, ele fala sobre isso, que ele oferecia sacrifício, dava uma parte para Penina, uma parte para os filhos e filhas, mas para Ana, o que é que Eucana oferecia, irmãos? Porção o quê? Dobrada. Aí você olha o texto e você vê que ele não para aí, ele continua. Dava uma parte para Penina, dava uma parte para os filhos e filhas, para Ana, dava porção dobrada. Motivo da porção dobrada: pelo muito que ele a amava. Então você consegue perceber uma característica da bênção familiar quando ela é gerada em amor. O que é que o amor é capaz de fazer na vida familiar? O amor, ele é capaz de gerar porções dobradas. O amor faz com que o homem, ou faz com que a mulher, ou faz com que os filhos enxerguem a necessidade de semear duplamente. Por quê? Porque quando existe um interesse de que aquela pessoa, de que aquela família, de que aquele ambiente seja abençoado, então eu invisto dobradamente. Eu me torno pródigo em dar, em oferecer. Irmãos, uma coisa que o pastor Cezinha falou no domingo, não sei quem pegou, sempre é assim, né? Às vezes quem está ministrando, para algum pega uma parte, outro pega outra. Mas assim, de tudo que ele falou, sabe aquele trechinho que Deus fala com você? Teve um pedacinho ali da ministração que para mim congelou todo o resto. E aí ele falou assim que o lugar onde eu devo semear mais é o lugar onde eu tenho mais dificuldade. E naquela hora congelou tudo para mim. Não precisava falar mais nada. Porque aí eu comecei a perceber que quando, por exemplo, eu sofro uma frustração em uma área específica,
eu fico impedido de semear ali. Eu vou usar o contexto familiar, já que nós estamos falando dele, mas você pode aplicar isso para áreas e áreas da sua vida. Mas quando você foi machucado familiarmente falando, semear na família vira um eterno desafio. Porque aí você tira a sua esperança de lá. Você já não olha mais para a família como você olhava antes. Você não tem mais expectativa de frutificação. Você não tem mais expectativa de crescimento, de avanço. Você olha a circunstância paralisada, desesperadora da forma com que muitas vezes se apresenta, e você fala: por que é que eu vou lançar mais sementes aqui? E foi ali que eu falei: puxa vida, é verdade. A área que nós temos mais dificuldade é a área na qual deveríamos semear muito mais. E nem sempre isso é prazeroso para nós. Suponha que o desafio maior seja a vida conjugal. Ler um livro que fale de vida conjugal é um tipo de semente. Mas quem se anima diante de uma frustração conjugal a ler 5 linguagens do amor? Você quer ler as 5 linguagens da vingança, não é verdade? Você quer fazer alguma coisa que na verdade fale para você: ó, não tem jeito, ele deu de lá, você dá de cá. Nós não nos estimulamos para semear no ambiente do qual muitas vezes fomos frustrados. E Eucana estava ali investindo em Ana. Pastor, qual o motivo? O motivo o texto explica: pelo muito que ele a amava. A dosagem correta de amor faz com que eu dê além do esperado. Faz com que eu me torne pródigo em dar, pródigo em semear, pródigo em oferecer. Mas é porque eu estou recebendo de igual modo? Não, já vou entrar até nesse contexto um pouco mais objetivamente. É porque eu entendo que a única solução para aquele problema é enfrentá-lo semeando, é enfrentá-lo investindo nele, é enfrentá-lo me tornando pródigo em dar. E era exatamente isso que Eucana estava fazendo. Ele estava dando para Penina uma porção dobrada, porque ele sabia que o egoísmo, ele mina a beleza do amor. Então, nós somos o tempo todo tentados a desenvolver uma vida altamente egoísta. É para nós, é do nosso jeito, é no nosso formato. Mas o egoísmo, ele vai acabar minando a beleza do amor, do relacionamento familiar, porque aí o foco sou eu, é a minha necessidade, é a minha dor, é a minha vontade que está sendo deixada de lado. E Eucana, naquela hora, com muita sabedoria, investe essa pequena dosagem de amor para que Ana pudesse sentir-se amada, e ele vai além daquilo que era esperado, né? O pastor Éder citou o pastor Luciano Subirá aqui no começo, e eu lembrei de uma outra história que o Luciano Subirá também conta, né, numa das suas pregações. Ele fala que uma certa mulher, né, um certo casal, marcou um atendimento com ele no gabinete pastoral, e aí a mulher marcou primeiro, e ela foi lá se queixar de algumas coisas sobre o marido. E entre as queixas, né, algumas queixas, uma que o pastor Luciano destacou, que foi o que ele conversou nessa pregação,
foi que ela reclamou que o marido não queria ir ao mercado com ela. E aí ele teve a oportunidade da réplica, né? Ou seja, o marido vir até o escritório dele conversar sobre o assunto. E aí o marido veio até o escritório e ele falou assim: meu irmão, tua esposa reclamou que você não quer ir ao mercado com ela. E ali ele se justificou, ele falou: não, pastor, eu fui no mercado com ela sim, eu tenho provas. Se precisar eu provo que eu fui no mercado com ela. Aí o pastor ficou meio sem entender. Aí ele olhou para a irmã e falou: irmã, você não falou que ele não ia no mercado com você? Ele está falando que ele foi ao mercado com você. E aí essa irmã fala assim: não, pastor, não queria que ele fosse ao mercado comigo. Eu queria que ele quisesse ir ao mercado comigo. Ele falou que ele ficou uns 5 segundos pensando. E ele falou: nem eu imaginei que a cabeça da mulher fosse tão complexa assim. Mas era exatamente isso. Você ir a uma coisa, querer ir, é diferente. Dizimar é uma coisa, querer dizimar é outra. Por isso que quando faço com amor, eu faço no entusiasmo, na alegria de quem quer fazer. Eucana naquela hora estava sendo extremamente pródigo, no sentido de superar os limites, no sentido de naquele momento arrancar um suspiro de Ana, no sentido de surpreender a sua esposa, porque uma coisa é ir, e outra coisa é querer ir. Uma coisa é fazer, e outra coisa é querer fazer. Então, a primeira lição desse texto é: seja pródigo. Aprenda que amar é dar além do esperado. Espera-se que faça isso, de um pai comum, de um pai normal, mas um pai que conhece ao Senhor e conhece a verdade surpreende. Espera-se que a mulher faça isso, uma mulher normal, uma mulher comum, mas uma mulher cristã que conhece ao Senhor surpreende. Espera-se que como filho eu apenas obedeça e tire boas notas, mas o filho que serve ao Senhor, ele surpreende, ele não só tira boas notas, mas ele honra e ele faz aquilo que está no coração de Deus, ele abençoa os pais, ele gera orgulho no meio da família. Dá para entender isso, irmãos? Amém? Amém. A outra coisa que eu gostaria de olhar nesse texto, diga comigo assim: amar é não mudar, mesmo recebendo aquém do desejado. Olha lá no texto novamente, aonde a palavra de Deus diz assim: para Ana, aqui no verso, é o trechinho que fala assim: Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Aqui está uma cena bem interessante. A Bíblia fala que Penina irritava Ana. Tudo nos leva a entender que a relação ali, aquela relação a 3 não era muito saudável, não. As duas tinham uma rixa muito grande entre elas, porque uma era amada e a outra tinha o ventre fértil. Só que essa que tinha o ventre fértil, a Bíblia fala que ela irritava Ana. E aí é difícil você ler um texto como esse, você não imaginar aquela cena bem infantil, né? Eu tenho, você não tem. Sabe, aquela coisa bem boba, que só criança é capaz de fazer. E aí dá para você assim meio que visualizar a Penina irritando a Ana, dizendo: olha os meus filhos,
olha o meu ventre, olha como eu sou saudável. E a Ana, né, às vezes ali sendo surpreendida por uma melancolia, triste, decepcionada, porque imagina, olha que disputa mais desigual. Afinal de contas, tudo que um homem quer é filhos, numa sociedade como aquela. Tudo que um bom patriarca quer é a sua casa cheia, para que quando vier os amigos, para que quando vier os vizinhos, ele fala, ó, esse é o Samuel, esse é o José, esse é o João. Isso naquela época era o bônus. Hoje você chora quando recebe o teste de gravidez, né? Mas naquela época era bônus. Então Penina estava ali acanhada. E aí, irmãos, é o segundo ponto onde eu gostaria de levar você, assim como eu já pensei sobre esse texto. Bem, amar, como vimos aqui no primeiro ponto, é você aprender a dar além do desejado. Mas da mesma forma com que amar é aprender a dar além do desejado, amar é também continuar amando, mesmo recebendo aquém do esperado. Porque devotar-se ao amor, quando você tem apenas o desafio de dar além do desejado, vamos dizer assim, que é humano. Mas sobrenatural é continuar amando mesmo recebendo aquém do que você deseja. Quando olhamos para o contexto da época, tudo que Eucana podia ter como argumento olha, eu resolvi dar porções dobradas a Penina, porque você não tem um ventre saudável. Eu resolvi devotar a minha vida a Penina, porque infelizmente você não me deu filhos. Mas a sabedoria de Eucana naquele momento era justamente surpreender, amando, mesmo recebendo aquém do que ele esperava. E aqui é sobrenatural. Humano, e fácil até, do ponto de vista do desafio, é você dar além do esperado. Isso é uma superação comum para nós. Mas receber além do desejado é muito difícil, irmãos. Sim ou não? Eu não estou falando nenhuma mentira aqui, porque você sabe do que eu estou falando. Que é coisa pior do que quando no casamento você espera aquela recíproca, ou quando você espera aquela atitude, ou quando você espera aquela mudança, e isso não acontece. E aí a somatória disso vai dando para você assim um leque de argumentos para desanimar, para desistir, para separar. Por que isso? Porque não somos correspondidos. O nosso amor é tão falho, o nosso amor é tão pequeno, o nosso amor ele é tão hipócrita que muitas vezes a gente começa a perceber exatamente isso. Que sou eu o problema e não o outro, porque eu vou o tempo todo confundir a minha relação com troca. Né? Eu acho que não tem ninguém melhor para falar sobre isso do que aquele pastor, o Cláudio Duarte. Não tem ninguém, aquele cara, ele brincou com uma das maiores verdades sobre vida conjugal, familiar. Né? Porque daí ele, na tese dele, muito bem aplicada, né, ele fala, você quer ser feliz, meu irmão?
não case. Ou na sua outra tese, case naquele dia que você estiver feliz, mas tão feliz, que você precisa de alguém para dar uma estragadinha na tua felicidade. São teses simples, mas que nos leva a pensar que o tempo todo o nosso argumento para o casamento, o nosso argumento para procriação, sempre foi troca, barganha. E aí Eucana vem num texto simples como esse e nos dá uma lição do que é uma dosagem correta de amor, porque na interpretação dele, amar é continuar mesmo recebendo a quem do desejado. Então, o que é que você deseja? Por exemplo, para os seus filhos, você que é pai. Pergunto, você recebeu tudo aquilo que você desejava? Grande maioria de nós vai dizer não. Você deixou de amar? Não pode. No casamento é a mesma coisa. O que é que eu esperava tanto, desejava tanto, recebeu? Maioria de nós tem histórias e histórias de frustração para contar na vida conjugal. Desistiu por isso? Se desistiu, está errado, porque demonstrou que o tempo todo o amor era barganha, que nunca na verdade existiu o amor, existiu uma necessidade de me completar, de me satisfazer, de me realizar através do outro, quando na verdade Eucana nos fala, dando, oferecendo esse mesmo amor, mesmo recebendo menos do que ele esperava. Como eu disse para vocês, para nós é muito difícil entender esse contexto, porque vivemos numa sociedade cujo objetivo hoje é estética. Ninguém está preocupado com procriação, mas naquela época era muito importante. E ele não estava recebendo isso. Ainda assim, a Bíblia fala que ele dava porções dobradas para a Ana. O texto diz, você não precisa nem abrir, mas lá eu vou fechar com isso aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, a Bíblia fala assim, quem ama não busca os seus próprios interesses. Eu amo a minha família, o que ela representa para mim? Ela é o meu troféu, porque se for, muitos de nós estamos frustrados, porque queríamos apresentar o melhor troféu, queríamos que as pessoas elogiassem aquele troféu pela sua perfeição, por tudo que ele representa, mas nem sempre é assim, meus irmãos, porque olhamos para a vida familiar e tudo que nós mais conseguimos observar é um excesso de humanidade. A vida familiar é o desafio que é hoje, porque somos humanos, e como humanos, cheios de defeitos, e muitas vezes temos dificuldade de encontrar o caminho certo, temos dificuldade de enxergar a vontade de Deus, erramos não poucas vezes, e aqui a questão não é nem errar, porque ninguém pode dizer que não erra, mas a questão é saber consertar, a questão é ter esperança para se reanimar, e é isso que o tempo todo Eucana tentava fazer, demonstrando que o amor dele não era buscar o seu próprio interesse, mas sim o interesse da vida familiar. E eu quero encerrar, já vou pedir para o louvor subir aqui no altar, levando você a pensar sobre a última questão, voltando lá no texto, no finalzinho do texto, quando Ana está bem debilitada, desanimada, chorosa,
e querendo ter ali assim um motivo de esperança, a Bíblia fala que Eucana se aproxima dela e ele faz algumas perguntas. Quais são as perguntas que Eucana faz? Primeiro, ele fala: Ana, por que você está chorando? Segunda pergunta: Ana, por que você não come, Ana? Terceira pergunta: Ana, por que você está sempre triste, Ana? Por que você está chorando, Ana? Por que você não come, Ana? Por que você está sempre triste, Ana? E a resposta dele foi: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que palavra inteligente essa, que palavra consoladora. Então amar é ser para quem se ama até melhor do que o mais sonhado. Naquela hora Eucana surpreende a Ana com isso, porque para Ana a procriação era de fato o imperativo da sua vida. Enquanto Deus não desse o que ela queria, enquanto ela não engravidasse, o tempo todo ela se responsabilizou por aquela esterilidade. Mas o amor pródigo de Eucana faz com que Ana enxergue um outro lado da bênção, do amor e da vida familiar. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, Eucana estava dizendo: o que é que te falta? Que o amor não pode superar? Vamos trazer isso para o nosso contexto hoje, irmãos, e vamos lembrar que familiarmente falando, nós somos extremamente mesquinhos. A gente ainda acha que o que nos falta é o carro. A gente ainda, nos dias de hoje, acha que o que nos falta é a casa, que o que nos falta é o dinheiro. As palavras de Eucana provam para nós e nos levam a pensar sobre isso. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E aqui você consegue perceber uma dosagem pequena de amor. Uma simples frase, firme como essa, é capaz de estruturar o seio de uma família. O que está faltando lá na tua casa, meu irmão? O que está faltando lá no seu casamento? O que está faltando lá na relação com os seus filhos? Filhos, o que é que está faltando lá na relação com os seus pais? O que é que nos falta? Que uma dosagem de amor, que uma palavra simples, mas firme, não é capaz de superar. Nós somos uma geração mesquinha, precisamos de afagos, precisamos de palavras de adulação, precisamos de presentes, precisamos de coisas, precisamos de circunstâncias favoráveis, para poder nos sentir amados e despertar o amor nas pessoas. Isso demonstra o tão pequeno, a nossa tão pequena capacidade de entender o que é verdadeiramente necessário. Um dos meus maiores medos como pai é que os meus filhos achem que eu os amo conforme dou, por exemplo, mimos e presentes. Eu gosto muito de dar presente. Aliás, não gosto tanto não. Não é tão fácil para mim, para falar a verdade. Eu sempre me esqueço, irmãos. A semana retrasada, é verdade, vou contar essa história para vocês. Há umas 3 semanas atrás, eu fui viajar. E aí, assim, eu até pensei em comprar um presente, mas no aeroporto as coisas são tão caras. Você não dá vontade de comprar as coisas lá. E aí eu voltei para casa, irmãos, mas justo aquele dia, a Esther resolveu me receber com uma janta e com os filhos na mesa, e nunca faz isso. Aquele dia fez.
E quase que assim, era como se ela falasse: cadê o meu presente? E aí o Pedro chegou a falar isso. Ele falou assim: pai, eu comprei um presente para você, depois você me dá o meu. E aí eu pensei: Deus do céu, o que eu vou comprar? E aí ele me levou no quarto. A linguagem de amor dele é presente. E aí ele me deu um pacote de meia. E eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo pensando: e agora? O que eu vou dar para esse menino? Só que eu tinha uma viagem na sequência, na outra semana. E aí, irmãos, estava junto, né? Na volta ainda descemos no aeroporto. Eu falei: pastor, senhor, a gente precisa parar em algum lugar, eu preciso encher uma sacola de presente. Porque na semana passada eu passei a maior vergonha em casa, porque não levei nada para eles. E aí cheguei em casa e com muita alegria, só que eu vi o brilho no olho dele. E aquilo é bonito, é gostoso, irmãos, enquanto é criança. Mas e quando for o carro? E quando ele não te perdoar porque você não deu um carro? Quando ele não te perdoar porque você não comprou aquele mimo que ele tanto gostaria? Então, é uma linha que divide, né, o que é saudável e o que muitas vezes é prejudicial. Não quero que o meu filho dependa de um presente para se sentir amado. Muito menos que a minha mulher dependa de um presente, ainda que eu já estou aprendendo agora que é importante dar. Mas isso é muito pequeno, irmãos. Você concorda comigo? Que ainda hoje tem pessoas que dependem de um presente, depende de uma circunstância. O dia que eu tiver, o dia que eu conquistar. Não, uma palavra firme: não te sou eu melhor do que 10 filhos. Pode curar trauma familiar, pode consertar o ventre de uma mulher, como aconteceu. Depois dessa palavra firme, amorosa de Eucana, o que aconteceu com Ana, você que sabe da história? O ventre dela se tornou fértil de novo. Palavra firme de amor de um marido para sua esposa fez com que ela se tornasse fértil novamente. Você é pai, você é mãe, você é filho, lembre-se disso. Às vezes uma palavra firme sua, empregada com fé dentro de casa, pode ser muito melhor do que brinquedos, do que necessidades, porque isso cura, amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Hoje é a última quarta-feira que estamos falando sobre liderar bem as nossas casas, a nossa família. E a menos que você tenha algum motivo para isso, para ficar aí, mas eu gostaria de desafiar todos vocês vamos finalizar essa última semana aqui no altar. Venha para o altar do Senhor, venha consagrar a sua família, venha permitir que Ele possa hoje tocar e liberar uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Enquanto uma canção está sendo entoada, eu convido você a vir refletir. Vem para o altar, vem consagrar a tua vida, vem consagrar a tua casa, vem dizer ao Senhor das suas lutas. Ore ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Motivo caminhar, tuas adição, só a minha. Tudo pode passar. Teu amor jamais me
ao Senhor. Peça a intervenção do Senhor na sua casa, na sua história. Talvez você está vindo de uma luta na sua vida familiar, uma luta na vida conjugal, uma luta na vida relacional com os filhos, com os pais. Talvez você tenha sentido-se desesperançado. Quem sabe você tem sido até mesmo retido ao semear. Quem sabe você tem andado desanimado na hora de colocar a semente sobre a sua própria casa. Hoje o Senhor tem uma palavra para a sua família, uma dosagem simples do amor, uma palavra, uma frase dita com fé, com firmeza, pode curar o ventre, pode trazer esperança, pode restaurar o que se perdeu, pode tornar fértil aquilo que estava morto. Ah, meu irmão, não temas hoje em dizer ao teu Senhor o que é que aflige a tua casa, o que é que aflige a tua vida, qual é a necessidade que hoje está rondando o teu coração. Diga para Ele, porque não há ninguém melhor do que Ele para ouvir, para responder e para traduzir em gestos aquilo que muitas vezes está trancado nos nossos corações, aquilo que está inoperante em nossas vidas, aquilo que está seco dentro dos ventres das famílias. E o Senhor hoje quer liberar uma bênção. O Senhor quer liberar hoje unção sobre a tua casa. O Senhor quer restaurar esperança dentro da tua vida familiar, conjugal, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com os pais. Oh Deus, nós estamos aqui, Pai, reconhecendo que em nós há limites, Senhor, tão visíveis. Em nós, Senhor, há tantas dificuldades, mas o Senhor é Deus bondoso, Pai. O Senhor é Deus misericordioso. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é Deus que cura. O Senhor é Deus que dá nova oportunidade, ó Pai. Por isso agora eu peço que o Teu Espírito, Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar as famílias aqui representadas. Visita os nossos lares, visita a condição sacerdotal do pai, visita a condição da sacerdotisa que é a mãe. Visita, Pai, agora a capacidade de honrar dos filhos, o relacionamento. Pai, nos mostra onde é que nós estamos tendo mais dificuldade e nos permita hoje enxergar uma saída. Nos permita hoje sair desse lugar com uma semente nas nossas mãos, prontos para semear em nossas casas. Ali, Senhor, onde temos mais dificuldade, naquela área onde estamos sofrendo, Pai, libera a semente, libera fé, libera condições dos céus hoje, para que possamos reestabelecer aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, para que possamos reestabelecer o amor, a confiança, a paz dentro das nossas casas, Senhor. Precisamos tanto disso, Pai. Deus, muito obrigado por essa noite. Agora, quando estamos encerrando, Pai, esse momento, eu peço ao Senhor que possa continuar colocando dentro dos nossos corações o desejo de superar os limites dentro da vida familiar. Por 2 meses, Senhor,
Teu povo tem estado aqui às quartas-feiras, ouvindo palavras, ouvindo ensinos, ouvindo tantos direcionamentos importantes para a vida espiritual, familiar. Agora eu peço ao Senhor que conserve toda a semente que foi lançada sobre o coração das nossas famílias. Pai, que o Senhor possa conservar cada palavra mencionada nesse púlpito, cada profecia dirigida às nossas casas. Queremos encerrar esse bimestre, Senhor, sabendo que há um propósito tão abençoado para a família. Pai, nos ensina a liderar bem a nossa casa, a nossa família. Precisamos tanto disso, Senhor. Nos auxilie com isso, é o nosso desejo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Vai na bênção, vai na paz. Na semana que vem, nós estamos iniciando um novo bimestre, liderando bem o seu chamado. Não perca, vai ser um tempo precioso para estarmos aqui. Amém? Cumprimento teu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.